Oi, pessoal, tudo bem? Estamos entrando em abril e vamos começar falando este mês sobre a divisão da história ou periodização da história, certo? Olha só, a gente já viu alguma coisinha lá no começo do ano, mas agora a gente vai ser mais enfático. Ou seja, a gente tem que aprender mesmo, não só aprender, como entender muito bem para nunca mais esquecer, como eu sempre digo. Então, vocês têm aí um mapa mental, você tem a apostila, e eu quero que vocês deem uma boa olhada e vejam como que a história é dividida. Então, na verdade, a história é dividida entre história e pré-história. Essa divisão ocorre, segundo os historiadores, os pesquisadores, não necessariamente porque antes da história não havia história. Claro que havia história, mas resolveu-se fazer esse marco para facilitar a vida dos estudos, né? De quem estuda e para facilitar a vida de quem aprende também, no caso nós aqui, vocês e eu, tá ok? Então, na pré-história, você tem um marco com a história que aparece a escrita. A partir do momento que o ser humano escreve, documenta, tem documentos escritos, é que a gente vai falar de história. Antes disso é pré-história, tá? A pré-história é dividida em dois grandes períodos. Três, mas um se confunde com o outro. A gente vai ver isso bem detalhadamente. Então, a pré-história era o Paleolítico, que foi o período mais longo da história da humanidade, de quando os hominídeos ali não se conhecia técnicas evoluídas do ser humano, até o Neolítico. Essa divisão se dá na Revolução Agrícola, quando o homem começa a plantar, certo? E o terceiro momento é a Idade dos Metais, quando ele descobre que os metais é um material forte que dá para ele condições de fazer um machado, um arado, tanto para se defender dos animais, como se defender de outras tribos, como para arar a terra, certo? Então isso a gente vai ver mais detalhadamente lá para frente. Tá, e aí nós temos dentro da história a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então são 4, mais a pré-história 5. Então são 5 momentos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Mais ou menos a gente já viu isso aí para trás. Mas a gente agora vai pegar um rumo direitinho desses fatos. Então, olha só, a Idade Antiga é uma idade que compreende lá de quando a Revolução Agrícola, tá? Que o homem planta. Quando ele planta, ele se fixa a terra, deixa de ser nômade, de andar para caçar e colher, certo? E se fixa na terra, tem que esperar, né? E ele domestica animais. Enquanto ele está ali parado, ele vai criar uma casa para morar, né? Cabanas, ocas, como você queira dizer, né? Ele não morava mais em cavernas. E ele acaba descobrindo muita coisa nesse período de Idade Antiga, que vai mais ou menos do 4000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, que começa a Idade Média. Esse período de Idade Antiga você tem ali os egípcios, os mesopotâmios, né? Esses períodos que vocês conhecem muito dos filmes, né? Isto é, lá as múmias, as pirâmides, foi a invenção da roda, lá os mesopotâmios, muita coisa legal que a gente vai ver aí para frente com mais detalhes, tá? Aí a gente, no ano 476 já da nossa da era cristã, depois de Cristo, né? Depois que Cristo nasceu, a gente tem a Idade Média.
A Idade Média é um período de mais ou menos 1000 anos. Quando eu falo mais ou menos 1000 anos, vocês têm que entender que não existe um dia, certo? Certo. A história é um processo, mas mais ou menos a gente se baseia em 1000 anos, onde a igreja era dominante, ela que mandava. A gente tem muita notícia da Europa. Então, quando a gente fala da igreja, é na Europa. É a igreja católica mesmo, né? Então, vocês vão ver que é a época dos castelos, das bruxas, daqueles filmes que você vê das rainhas, dos reis, esse período aí. Depois nós temos a Idade Moderna, que é o período de transição, que começa lá em 1453, com as grandes navegações, quando o mundo começa a descobrir que existem outros continentes, né? Tipo a América, quando a América é descoberta. Então, as grandes navegações é quando o homem consegue desbravar o oceano, consegue ter um navio que vá muito longe, certo? Essa é a Idade Moderna. E o renascer das ciências, porque a igreja até então proibia o estudo de corpos humanos, o corpo humano era sagrado, tal. Já na Idade Moderna a gente vai estudar o corpo humano, as ciências, o homem tem mais liberdade de avançar. E em 1789, nós entramos na era contemporânea. Nós somos da era contemporânea. Nós vivemos hoje a era contemporânea. Era das tecnologias, das navegações aéreas, né? A gente voa, a gente vai para a Lua, a gente tem satélites, a gente tem... Então, isso que a gente pode confundir com a Idade Moderna, não é, tá? Isso é contemporâneo, tá? Moderno é lá no começo do desenvolvimento das ciências e fim da era dos castelos, da igreja dominante, tá ok? Então, tudo isso a gente vai dividir em pedacinhos, conforme a história diz, e estudar ao longo do ano. E isso que a gente vai estudar ao longo aliás, durante todo o processo de estudo da gente, né? Então, a gente vai começar estudando essa divisão. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de olhar as suas imagens aí que eu posto para vocês, ok? Muito obrigado, estou sempre à disposição.